Uma trajetória extraordinária e inspiradora é o que define a vida de Barbara Eden, uma das figuras mais amadas do entretenimento, imortalizada como a inesquecível Jeannie, a gênia de roupa rosa. Com a sua graça, talento e um carisma único, Bárbara encantou milhões de fãs, mas fora das câmeras. Enfrentou desafios profundos e muitas superações. A sua história pessoal e profissional revela uma mulher que, mesmo em meio às adversidades, encontrou forças para seguir em frente, inspirando gerações com a sua paixão e muita resiliência. Hoje, aos 93 anos, Bárbara continua a cativar, a inspirar, provando que a verdadeira juventude vem do espírito. Então, você, meu amigo, e você, minha amiga, se prepare para descobrir os aspectos mais íntimos e surpreendentes desta lenda viva, que mesmo longe dos holofotes, ainda ilumina a vida de muitos. Ele esteve afastado disso por um tempo. A polícia me disse isso, provavelmente. Sinto muito. Tudo bem. Quando se trata das estrelas clássicas de Hollywood, poucas deixaram um impacto tão positivo como Barbara Eden. Mais conhecida pelo seu papel inesquecível em Jeannie é um gênio, Eden se tornou um ícone instantâneo, encantando milhões com a sua beleza, o seu talento e, claro, espírito brincalhão. Mas não foi só a sua fantasia de gênio que cativou os fãs. Algumas das fotos antigas de Eden deixaram pouco para a imaginação, mostrando a sua beleza atemporal de uma maneira que ainda faz cair o queixo até hoje. Seja em fotos casuais ou poses glamourosas, essas imagens nos lembram por que Eden se tornou uma figura amada no entretenimento, dos humildes começos aos sonhos de São Francisco. Barbara Eden, a estrela amada, teve um início bem simples, tá? Nascida em 23 de agosto de 1931 em Tucson, Arizona, a infância de Bárbara foi cheia de mudanças. Os seus pais, Alice Mary Franklin e Hubert Murray, se divorciaram quando ela tinha apenas 3 anos. Após a separação, ela se mudou com a mãe para El Paso, no Texas, onde viveram com os avós por alguns anos. O dinheiro era escasso, mas Bárbara sempre falava com carinho do seu avô, descrevendo-o como um homem que nunca lhe negava nada. Em suas próprias palavras, ela disse: "Eu amava profundamente." Uma relação que deve ter sido um ponto constante de conforto durante aqueles tempos tão turbulentos, né? Quando ainda era uma criança, a sua mãe se casou de novo. A família então se mudou para São Francisco, onde o padrasto de Bárbara, Harrison Huffman, trabalhava como operário de telefonia. Apesar da mudança de local, os desafios financeiros continuaram. A Grande Depressão havia afetado a maioria das famílias, e a de Bárbara não era uma exceção. Eles até tiveram que dividir a casa com uma tia e um tio para conseguir pagar as contas. Apesar dessas circunstâncias difíceis, a família de Bárbara nunca perdeu o espírito. Por mais pobres que fossem os meus pais, eles ainda não haviam esquecido como amar, rir e sonhar, escreveu ela em sua autobiografia, que traduzida para o português significa gênio fora da garrafa. A sua família encontrava alegria nas pequenas coisas, como, por exemplo, patinar perto do cais em São Francisco. Enquanto seu padrasto pescava, eles se viravam com o que tinham. A mãe de Bárbara entretinha os filhos cantando, o que inspirou o amor de Bárbara pela música e pela atuação. Os primeiros passos dela no palco foram através do canto. Ela começou cantando solo no coral da igreja e já na adolescência cantava em bandas locais lideradas por Howard Fredericks e também Fred Martin. Esse amor pela música foi ainda mais incentivado quando ela fez as aulas de canto no Conservatório de Música de São Francisco e também estudou atuação na Escola de Teatro Elizabeth Holloway. A jornada de Barbara Eden para a fama, olha, não foi nada fácil. Mas a sua determinação brilhou. Após se formar na Escola Secundária Abraham Lincoln, em 1949, ela continuou perseguindo o seu sonho, estudando teatro no City College de São Francisco. Ao mesmo tempo, a professora de Bárbara sugeriu que ela entrasse em concursos de beleza, olha só, isso para ajudar a superar a sua timidez. Embora inicialmente não estivesse animada com a ideia, Bárbara decidiu tentar e participou do concurso de Miss São Francisco em 1951.
Surpreendentemente até para ela própria, ela venceu o concurso. Agora, a vitória não veio apenas com uma coroa, também lhe ensinou lições importantes. Bárbara mais tarde admitiu que, embora se sentisse realmente envergonhada ao ficar de maior na frente de muitas pessoas, isso a ajudou a crescer. Aumentou a sua confiança e lhe deu exposição ao mundo do entretenimento. Após vencer o Miss São Francisco, Eden participou do concurso de Miss Califórnia, ganhando ainda mais atenção. Mas ela não era apenas uma rainha da beleza. O seu verdadeiro amor era a atuação, e ela estava determinada a se tornar uma atriz. Embora sua estrada para a fama tenha começado com performances locais e pequenos shows de canto, o grande salto de Bárbara aconteceu quando ela conseguiu o papel de Ginny em Ginny é um Gênio. Não era apenas mais um trabalho para ela. Era o papel que definiria sua carreira e a tornaria um ícone inesquecível da TV. À medida que a sua carreira decolava, Bárbara nunca se esqueceu de onde veio. São Francisco, a cidade onde lutou, cresceu e finalmente floresceu, ainda parecia um lar para ela. Apesar de todos os seus sucessos, Eden continuava a refletir sobre o seu passado, acreditando aquelas primeiras dificuldades por moldarem a mulher forte e totalmente determinada que ela se tornou. Agora a gente fala sobre a ascensão de Bárbara Eden para a fama, né? Momento importante da sua vida. A querida e competente atriz começou a sua jornada no show business muito antes de se tornar um nome conhecido. A sua carreira decolou no final da década de 50, quando apareceu na clássica sitcom Eu Amo Lucy. Os fãs ainda se lembram da sua participação no episódio de 1957, intitulado Culture Club Dance. Nesse episódio, Bárbara interpretou Diana Jordan, a charmosa sobrinha dos vizinhos dos Ricardos. Lucy, interpretada por Lucille Ball e Ethel, encorajaram os seus maridos a dançarem com ela. Esse papel colocou Eden no mapa e mostrou seu talento a um público bem maior. Após a sua aparição em Eu Amo Lucy, Eden se encontrou em um ponto de decisão. No último dia de filmagem, Lucy queria que ela assinasse um contrato com a sua produtora, Desilu. No entanto, Eden já havia feito um teste na Century Fox e recebeu uma ligação naquele dia, confirmando que haviam aceitado a sua opção. Essa decisão levou ao seu primeiro papel regular em uma sitcom, que se chamava, traduzido para o português, Como se Casar com um Milionário, que foi ao ar de 1957 a 1959. O show era baseado no filme de 1953, estrelado por Marilyn Monroe, Lauren Bacall e também Betty Grable, e seguia 3 jovens mulheres em busca de maridos ricos na cidade grande. Olha só. Pois bem, a exposição inicial de Eden na TV incluiu aparições em programas populares como o Johnny Carson Show, Perry Mason e Goodsmoke. Ela fez participações em séries como The Andy Griffith Show e Dr. Kildare, mostrando a sua versatilidade como atriz. A sua carreira no cinema também floresceu durante esse tempo, com papéis em filmes como Estrela Flamejante, onde ela contracenou com nada mais e nada menos que Elvis Presley. Mas o papel que mudou tudo para Eden foi em 1965, quando ela foi escalada para Ginny é um Gênio. Esse show foi um derivado da série de aventura Flipper e transformou Eden em um ícone da cultura pop. Ela interpretou a loira deslumbrante Ginny. Seu charme cativou o público. A série durou 5 temporadas, solidificando seu status como uma figura amada na história da TV. Eden chegou também a interpretar até a irmã gêmea má de Ginny, mostrando a sua capacidade de atuação, né? Depois de Ginny é um Gênio, Eden continuou a construir a sua carreira. Ela apareceu no filme para TV Um Uivo na Floresta, ao lado do seu co-estrela, Larry Hagman. Mais tarde, teve um papel recorrente em Dallas, que a manteve nos holofotes por muito mais tempo. Bárbara também estrelou outras sitcoms, como por exemplo Rapper Valley PTA, baseado no filme de mesmo nome, e também Uma Vida Totalmente Nova. Mas Bárbara não se limitou à comédia. Ela também assumiu papéis dramáticos em filmes para televisão. Entre os seus trabalhos incluem O Estranho Interior e Stone, que Matou o Modelo Central. Ela retornou ao seu papel icônico em 2 filmes de reunião de Ginny é um Gênio, encantando os fãs que adoravam a série, né?
Em reconhecimento às suas contribuições para a televisão, Eden recebeu uma estrela na calçada da fama de Hollywood, isso no ano de 1988. Já no ano seguinte, ela foi agraciada com o título honorário de doutora em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de West, em Los Angeles. Já no início dos anos 2000, Bárbara foi aos palcos, estrelando na produção nacional de turnê da versão feminina de O Estranho Casal. Ela então continuou a escrever, lançando a sua autobiografia, que traduzida para o português significa Gênio Fora da Garrafa. Em 2011, nessa biografia, ela detalhou a sua vida, a sua carreira em Hollywood. Ela também coescreveu um livro infantil, Barbara and Jean, capturando a imaginação dos jovens leitores. Embora a carreira de Barbara Eden tenha decolado, a sua jornada, não foi isenta de desafios não, viu? Bárbara enfrentou tempos difíceis em Hollywood. E apesar do seu sucesso, ela enfrentou obstáculos significativos no mundo do entretenimento lá em Hollywood, que era então totalmente dominado pelos homens. Ela passou por episódios de sexismo, passou por críticas, especialmente em relação à sua aparência. Em uma entrevista, ela compartilhou uma experiência dolorosa com um caçador de talentos. Ele mostrou uma foto de sua filha e sugeriu que Bárbara precisava se encaixar em uma determinada imagem. Esse momento foi desanimador para ela, mas ela se manteve firme e também otimista sobre a sua carreira. Eu coloquei em perspectiva e percebi que nem todos os papéis são escritos para uma mulher peituda, né? Então decidi ser uma atriz de caráter. O mundo do entretenimento pode ser volátil, e Eden teve que trabalhar duro para se provar. Ela lembrou um momento particularmente marcante que mudou a sua visão após ser dispensada pelo caçador de talentos. Meses depois, o encontrou de novo no estúdio da Warner Brothers. Dessa vez, ele não a reconheceu. Ele me perguntou quem eu era. Eu disse a ele e ele não se lembrava de mim, contou ela. Mas dessa vez, a sua atitude havia mudado. Ele disse: "Vamos fazer um teste com você. Você vai longe, menina." Essa experiência a lembrou de ter fé em si mesma, por mais difícil que fosse. A vida pessoal de Eden também teve as suas tragédias. O evento mais doloroso aconteceu em 2001, quando seu filho, Matthew Ansara, faleceu devido a uma overdose de drogas. Essa perda a afetou profundamente, mas ela continuou a honrar a sua memória enquanto compartilhava a sua própria jornada em sua autobiografia. Apesar dessas lutas, o espírito de Eden brilhou. Em uma entrevista de 2021, ela refletiu sobre a sua icônica personagem, Jeannie. "Ela realmente é fácil de conviver", disse ela. "O que me deixa tão feliz é que muitas pessoas ao redor do mundo gostam dela. Elas gostam dessa personagem." A jornada de Barbara Eden em Hollywood não foi só glamour e brilho, não. No início da sua carreira, ela aprendeu uma lição bem difícil. Às vezes, conhecer seus ídolos pode levar a desafios inesperados. Durante a sua participação como estrela convidada no lendário programa Eu Amo Lucy, ela encontrou Desi Arnaz, a quem descreveu como um mulherengo de primeira classe em sua autobiografia. As investidas persistentes dele deixaram Eden desconfortável, levando-a literalmente a se esconder dele no set. "Agora, eu não sou puritana, mas para mim, homens casados estão completamente fora dos limites", compartilhou ela. Eden se encontrou em uma situação complicada, já que Des parecia aparecer onde quer que ela fosse durante os ensaios. Para lidar com isso, ela criou um plano para evitá-lo completamente. E felizmente para ela, quando eles filmaram a cena de dança entre os dois, Des respeitou seus limites e se comportou como um verdadeiro cavalheiro. Apesar da tensão com Des, a experiência de Eden com a esposa dele, Lucille Ball, foi muito mais positiva. Lucille apreciava o tempo cômico de Eden e até considerou oferecer-lhe um contrato. Eden relembrou seu espanto ao conhecer a estrela icônica, admitindo que estava um pouco apreensiva em aparecer no programa de Lucille. No entanto, a gentileza de Lucille se destacou. Ela convidou Eden para o seu camarim, ajudando-o a se preparar para a cena ao adicionar brilho aos seus vestidos para uma melhor aparência na tela. "Eu não conheço muitas estrelas que fariam isso", comentou Eden, refletindo sobre o apoio inesperado de alguém tão famoso. Enquanto a carreira de Bárbara começava a decolar, a sua vida pessoal se complicava. Ela estava namorando um homem chamado Tony, entregador de refrigerantes, quando conheceu Michael Ansara.
Após uma conexão instantânea em um encontro às cegas, ela sabia que queria um relacionamento com Michael. No entanto, contar a novidade para Tony, olha, era um grande problema. Ele reagiu mal ao término e se tornou instável, levando Eden a proibi-lo de entrar no seu local de trabalho por segurança, até que em uma noite as coisas tomaram um rumo sombrio, quando ela recebeu uma ligação alarmante de Tony, que estava em crise. Bárbara e Michael correram para ajudá-lo, temendo o pior, mas, para grande alívio, Tony sobreviveu. Essa experiência traumática mudou a percepção de Eden sobre Michael. A partir daquele momento, ela o viu como um novo respeito. Foi um momento sério que a lembrou da importância da compaixão, mesmo nas situações mais difíceis. No mundo das sitcoms, Ginny é um gênio se tornou icônica, né? Mas a jornada nem sempre foi tranquila. Bárbara Eden enfrentou desafios significativos ao trabalhar ao lado de Larry Hagman, que interpretava o seu co-estrela. Apesar da química em cena, química perfeita, né? Diga-se de passagem, Hagman lutava contra o alcoolismo durante as gravações. Eden o descreveu como muito infeliz, mas notou que quando as câmeras rolavam, ele se transformava. Ele estava alerta, estava lá, estava fazendo, disse ela, enfatizando a sua dedicação ao ofício. No entanto, as batalhas pessoais de Hagman afetaram a sua atuação e bem-estar geral. Os produtores, em determinado momento, consideraram demiti-lo, mas Eden lutou por ele. Ela lembrou-se de argumentar com eles, insistindo que ele era maravilhoso naquele papel. Seria um grande erro, disse ela. O seu apoio foi crucial. Hagman depois agradeceu a ela por salvar o seu lar. Foi um lembrete poderoso do impacto que a gentileza e a amizade podem ter na indústria, né? À medida que o show avançava, Eden começou a notar que o roteiro contribuía para a infelicidade de Hagman. Quando as câmeras rolavam, meu co-estrela Larry Hagman era maravilhoso, mas ele desprezava os roteiros, revelou ela. Em uma expressão dramática de frustração, ele chegou a urinar em um dos roteiros. Eden explicou que, durante esse período, ele supostamente estava consumindo álcool e usando pílulas para emagrecer, o que pode ter contribuído para suas lutas. Mas vem cá, você sabia que a querida estrela de Ginny é um gênio? Teve a sua cota de desafios no amor e na vida? Falando de relacionamentos, Eden se casou 3 vezes. Primeiro com Michael Ansara, de 1958 a 1974. Depois veio Charlie Fegert, de 1977 até 1982. E atualmente a nossa estrela está com John Ayotte, desde 1991. Bom, mas foi em 1971 que a primeira tragédia acometeu a vida de Bárbara. Ela experimentou a perda devastadora do seu segundo filho. E foi horrível. Relembrou ela em uma entrevista comovente à revista People. Ela carregou o bebê por quase 8 meses, quando os médicos deram a devastadora notícia de que o bebê havia morrido no útero, gente. O trauma dessa experiência foi avassalador. Mas Bárbara voltou ao trabalho quase que imediatamente. Ela descreveu seu estado emocional como sentindo-se entorpecida, refletindo o choque e a dor que a envolveram. Lidar com uma perda tão significativa impactou a sua saúde mental. Você lida com tudo a cada dia, explicou ela, observando que perdeu muito peso durante esse período difícil. Na época, ela não reconhecia que os seus sentimentos de tristeza poderiam ser depressão pós-parto. Eu chegava em casa, olhava para o meu garotinho adorável e pensava: sou tão sortuda por ter essa doce criança. Eu tenho um marido que me ama. O que há de errado comigo? Ela compartilhou. Infelizmente, o estigma em torno de buscar ajuda para a saúde mental fez com que Bárbara não procurasse apoio. Esse trauma oculto começou a afetar o seu casamento com Michael. Bárbara admitiu o seguinte: minha depressão profunda destruiu nosso relacionamento. Apesar dos esforços para se comunicarem sobre as dificuldades, as conversas apenas pareciam aumentar a distância entre os dois. A dor de sua perda ainda persistia, e no final, Bárbara tomou a decisão difícil de pedir o divórcio. O seu casamento com Michael o deixou confuso sobre a separação. Eles acabaram se separando em 1973, encerrando um casamento de 15 anos. Ao seguir em frente, a dor de Bárbara se aprofundou
Quando precisou se mudar da Califórnia para Chicago com seu novo marido, isso significava que o seu ex-marido Michael ficaria com a custódia do seu filho Matthew. Refletindo sobre esse período, ela admitiu o seguinte: eu chorei muito. A separação foi difícil, não só para Bárbara, principalmente para Matthew, que sentiu os efeitos da divisão por anos. Ainda me arrependo do divórcio, pois as consequências que isso um dia teria sobre Matthew acabariam sendo catastróficas, escreveu ela em sua autobiografia. Se ela pudesse ver um vislumbre do futuro, teria escolhido permanecer no casamento até que Matthew fosse adulto. E eu falo o porquê disso na continuidade do nosso vídeo. Daqui a pouquinho a gente entra nesse assunto. Já o segundo casamento de Bárbara com Charles Fegert não foi muito melhor. Quando conheci Fegert em 1977, eu estava solitária. Ele era bonito, inteligente e inicialmente muito divertido, ela relembrou. O relacionamento floresceu após a decepção do seu primeiro divórcio. No entanto, após apenas 8 meses juntos, Bárbara descobriu algo chocante. Charles ainda era casado. Apesar das garantias dele de que ele estava se divorciando, Bárbara se sentiu enganada. Sua mãe nunca havia gostado dele, mesmo ele tentando encantá-la com suas habilidades de vendedor. Bárbara logo percebeu que Charles tinha problemas sérios. Depois de se casarem, ele passou a se cercar de um grupo que bebia demais, usava muita cocaína. Ele então se tornou abusivo. Então eu fui embora, revelou ela em uma entrevista. Agora a gente fala sobre a questão envolvendo o filho Matthew. Quando Barbara Eden voltou para Los Angeles, já em 1983, ela enfrentou uma situação difícil em relação ao filho. Matthew estava irreconhecível. Ele não era o garoto feliz e caloroso que eu conhecia, disse ela à ABC News. Por anos, Matthew escondia um grande segredo. Ele lutava contra um vício em drogas. Bárbara se sentiu cega, percebendo que não tinha entendido a profundidade da batalha do filho. Não sabíamos mais nada, refletiu ela, destacando a confusão que muitos pais enfrentam em relação às dificuldades dos filhos. O vício de Matthew começou cedo. Quando ele completou 19 anos, Bárbara descobriu que ele usava drogas desde os 10 anos. Isso nunca deveria ter acontecido, ela compartilhou com Sydney Morning Herald. A triste verdade era que um vizinho havia apresentado a maconha ao seu filho. Matthew então começou a cultivar a droga e a compartilhar com os amigos. Bárbara ainda sente a dor dessa descoberta. Em nenhum momento drogas deveriam estar disponíveis para as crianças, insistiu ela, enfatizando os perigos que podem espreitar nos bairros. Na tentativa de ajudar o filho, Bárbara e o seu ex-marido Michael decidiram agir. Eles enviaram Matthew para a reabilitação na esperança de enfrentar o vício de frente, mas superar o vício não é nada fácil. E Bárbara logo percebeu que a luta do filho estava longe de terminar. Por longos 14 anos, Bárbara lidou com as repetidas internações do filho na reabilitação. Ela refletiu sobre como foi difícil reconhecer os sinais do vício dele. No começo não reconhecíamos o comportamento. O sono e os ataques de raiva que surgiam de repente com esse adorável garoto, lembrou ela. As mudanças de humor a assustavam. Eu estava morrendo de medo, admitiu. Bárbara se sentiu impotente ao perceber que Matthew era muito jovem para entender que precisava de ajuda. Eventualmente, ela teve que tomar uma decisão difícil. Ele foi informado de que não tinha um lar comigo. Se ele fosse usar drogas, teria que sair. Essa escolha partiu seu coração, mas Bárbara acreditava que era necessária para a recuperação do filho. Quando ele saiu, tanto Bárbara quanto Michael se desesperaram, procurando por ele em todos os lugares. Tragicamente, Matthew acabou sem teto, às vezes dormindo nas ruas. Eu sempre levava comida para ele, compartilhou ela, demonstrando seu amor inabalável, né? Embora quisesse ver o filho, não podia confiar totalmente nele. Esse turbilhão emocional é um lembrete dos desafios que muitos pais enfrentam ao tentar ajudar os filhos a navegar por caminhos tão difíceis, né? Em 2001, o seu filho Matthew morreu de overdose de heroína. Na época, Matthew estava sóbrio há algum tempo e vivendo uma vida mais saudável. Ele trabalhava como fisiculturista e havia acabado de ficar noivo da sua namorada. Aparentemente, ele tinha usado heroína e fazia muito tempo que ele não usava, eu acho, explicou Bárbara à ABC News.
Tragicamente, essa única decisão levou à sua morte. Isso o matou, parou seu coração, acrescentou ela, destacando a natureza súbita e devastadora da perda. Essa perda foi devastadora para Bárbara, que descreveu a batalha de Matthew com as drogas como inexplicável. Ela lutou contra sentimento de culpa e de raiva, né? Não acho que haja nada pior do que perder um filho, compartilhou ela. Com as pessoas por muito tempo, ela se sentia sempre à beira das lágrimas. Um sentimento com o qual muitos pais podem se identificar quando experimentam um luto tão profundo, né? Bom, mas apesar da morte do filho, Bárbara encontrou conforto ao se conectar com outros pais que enfrentavam desafios semelhantes. Bárbara também guardava com carinho as lembranças de Matthew. Ela o descreveu como um ser humano lindo por dentro e por fora. Mas o desgosto não parou com a morte de Matthew. Bárbara também enfrentou a perda da sua querida mãe. Ela sempre foi próxima da mãe, que trabalhava como gerente de crédito em uma joalheria. A sua mãe tinha um talento para a moda e inspirou Bárbara a cantar. Todas as noites, lavávamos a louça e ela cantava trechos de Gilbert e Sullivan. Relembrou Bárbara com carinho, recordando como a sua mãe incentivou a sua paixão pela música. No entanto, em 1986, a mãe de Bárbara foi diagnosticada com câncer de pulmão. A notícia foi devastadora. Bárbara descreveu a doença final da mãe como cruelmente prolongada e repleta de dor e sofrimento. Bom, apesar de toda a sua dor, Bárbara continua a honrar as memórias dos entes queridos e compartilha suas histórias, na esperança de inspirar outras pessoas que enfrentam lutas semelhantes. Agora, a pergunta que fica é: como Bárbara Eden continua com o espírito jovem, hein? Aos 93 anos, a querida estrela de Jenny é um gênio, nos mostra como manter a jovialidade. Mesmo nessa idade, ela e seu marido, John Aykroyd, aproveitam uma vida tranquila juntos, viajando pelo mundo e mantendo um perfil discreto, longe dos holofotes de Hollywood. Bárbara ainda faz algumas aparições ocasionais no trabalho. O seu papel mais recente foi como a Sra. Claus, no filme Minhas Aventuras com o Papai Noel, de 2019. Ao longo de sua carreira, aliás, uma longa carreira, né? Bárbara sempre valorizou seu papel icônico como a gênia de roupa rosa. Ela aprecia a coleção de garrafas de gênio em sua casa, presentes de fãs e também aquisições pessoais. Notavelmente, possui a garrafa original da gênia, mas mantém em segurança no banco, afinal, é uma peça de valor inestimável na história de Hollywood. Aos 93 anos, Bárbara compartilha seus segredos de boa forma. Ela mantém a forma com exercícios em casa, usando uma bicicleta ergométrica e pesos leves. Eu costumava malhar o tempo todo, contou ela à Fox News, relembrando suas aulas de spinning. A pandemia mudou a sua rotina, mas ela enfatiza a importância do treinamento de força para a saúde óssea. Em relação à dieta, acredita no equilíbrio, influenciada pela filosofia de moderações de seus pais. Mas, como muitos de nós, inclusive este nobre locutor que vos fala, ela adora doces. Eu gosto de doces, confessou ela. Torta de limão, bolo de anjo e, claro, chocolates estão entre seus favoritos. Não tem erro comigo. Quer me dar algo? Qualquer coisa doce serve, disse ela com um sorriso. A vida de Bárbara Eden nos revela o quanto a jornada para o sucesso pode ser repleta de desafios e vitórias conquistadas com muita coragem. Mesmo após perdas dolorosas e lutas silenciosas, ela preservou seu brilho e conquistou um lugar especial na história e no coração de milhões de fãs. Hoje, aos 93 anos, Bárbara prova que juventude não é apenas uma questão de idade, mas de manter um espírito vibrante e uma mente determinada a nunca parar de sonhar. Seja nos papéis que a eternizaram, como a icônica Jenny, ou em sua luta pessoal, a sua trajetória é um convite a refletir sobre o valor de se reinventar e seguir em frente. Agora é a sua vez de compartilhar. Qual momento da vida de Bárbara ressoou mais com você, hein? O que mais te inspirou nessa jornada? Deixe sua opinião nos comentários. Curta, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhuma das próximas histórias. Vamos explorar juntos o legado de grandes lendas, mergulhando nas lições valiosas daqueles que transformaram sonhos em realidade. E assim tô ficando por aqui, gente. Um abraço a todos. Se você gostou do vídeo, deixa o like, beleza?
compartilhe com quem você quiser e também se inscreva em nosso canal. Valeu demais, até o próximo vídeo.